Haddad, tem uma situação curiosa hoje no país, porque essa CPI mostrou, a realidade está mostrando que o governo Bolsonaro ele se autodesqualifica, né? É um governo que, aos olhos, inclusive isso se reflete nas pesquisas, né? 53% das pessoas estão desaprovando o governo. Agora, mesmo diante de um governo assim, a oposição está tendo uma dificuldade enorme para se qualificar, porque não basta desqualificar o outro, é preciso também se qualificar. Aí tem essa dificuldade para chegar a um programa comum da oposição, né? Um programa que mostre uma convergência mínima, pode ser pequena como a cabeça de um alfinete, mas tem que ter alguma convergência, né? O que não significa que vai ficar todo mundo igual. Agora, por que há essa dificuldade toda de chegar a essa convergência? Vocês não acham que estão facilitando a vida do Bolsonaro? Olha, a dificuldade é muito simples de entender. Eu acho que se a gente sentar com a oposição toda para discutir a pauta ambiental, a pauta da educação, da cultura, da saúde pública, das relações exteriores, um pouco mais complicada essa última, mas nós vamos chegar a consensos muito sólidos, sei lá, 60%, 70%, 80% da agenda. O problema é quando você vai para a pauta econômica, porque uma boa parte das pessoas que dizem que são de oposição apoiam a gestão do Guedes no Ministério da Economia. Acham que o caminho é aquele. E querem tirar o Bolsonaro, mas manter, entre aspas, simbolicamente, o Guedes. E o nosso problema é esse. Para nós, Bolsonaro e Guedes são faces da mesma moeda. O autoritarismo e a truculência de um se reflete na economia do outro, na política econômica do outro. Então, eu acho que as pessoas que apoiam o Guedes, deveriam fazer uma reflexão pública sobre se manteriam a política do Guedes se ganhasse a eleição ano que vem. A gente fala muito de terceira via. Eu acho ótimo que tenham candidatos um ou mais da terceira via. Agora, a pergunta que precisa ser feita para a terceira via é o seguinte: você manteria ou não a política econômica do atual governo? Porque se alguns disserem eu não manteria, eu acho que a gente tem um campo de diálogo muito maior. Agora, se a pessoa disser não, tira o Bolsonaro, mas mantém a economia do Guedes, a política do Guedes, nem é bom que a gente esteja junto. É bom que a gente faça um pacto pela democracia e pela justiça social, mas cada qual apresente a sua formulação de política econômica. Porque eu, pessoalmente, não me sinto confortável em votar num candidato, né, a não ser no segundo turno contra o Bolsonaro, mas que defenda uma política econômica de privatização, de corte de direitos, de destruição da legislação trabalhista ou da proteção social. Eu não me sinto confortável com essa política econômica. Obviamente que para derrotar o Bolsonaro, né, a gente tem que fazer um pacto de segundo turno e falar, olha, quem quer de nós que vá para o segundo turno tem que contar com a boa vontade do outro, porque não dá para ficar com essa agenda que nós estamos vivendo. Mas eu acho que precisa ficar mais explícito, Josias. E sabe que a transparência aí é tudo. Tá? Em política é tudo transparente. Nós temos que saber. O Eduardo Leite, outro dia, falou, não, o Bolsonaro tem que cair, mas o Guedes está fazendo um excelente trabalho. Eu não concordo. O PSDB está voltando na agenda Guedes. Eu não concordo. Então, nós precisamos delimitar essa fronteira. Até quando nós vamos cortar direitos em nome de salvar a economia? E o que está acontecendo é o quê? O ano que vem vai ser o 7º ano consecutivo, né, que essa política não dá resultado. Haddad. Será que a política anterior também não deu, né, Haddad? A política anterior, que foi implementada pela Dilma, resultou numa recessão de quase 7%, né? Numa queda do PIB de quase 7%. Nós precisávamos de um programa inteiro para falar desse período. Mas eu quero te dizer o seguinte, durante os 12 anos que nós governamos em regime democrático, sem tentativa de sabotar a democracia, nem vou usar a palavra golpe para não querer dividir opiniões. O fato é o seguinte, durante 3 governos, nós tivemos a menor taxa de desemprego, o maior número de empregos gerados, a inflação dentro da meta, os 12 anos, nós vivemos um período de prosperidade.
Agora, depois da reeleição da Dilma, você vai me perguntar, teve muitos problemas, de parte a parte. E nós estamos nessa crise institucional até hoje, e, na minha opinião, não dá para colocar tudo na conta da Dilma, porque a oposição sabotou o governo, sabotou o Brasil com as pautas bomba. Isso foi reconhecido pelo Tasso Gereissati, presidente do PSDB. Não sou eu que estou falando. Ele próprio falou, não devíamos votar as pautas bomba para prejudicar o governo, porque acabamos prejudicando o Brasil. E foi isso que aconteceu. É uma longa história, e isso tudo vai ter que ser depurado pelos historiadores e pela política. Agora, nós temos que olhar para frente. Olhar para frente é o seguinte, nós temos um governo que é desastroso. Tem uma oposição grande que quer derrotar esse governo. Há divergências entre os opositores? Vamos tornar essas divergências mais claras para que o debate seja racional e a gente consiga derrotar esse projeto autoritário que está em vigência no Brasil. E nós vamos respeitar o resultado eleitoral como sempre fizemos. Nós vamos apostar sempre na democracia.